Iniciando mais uma arguição da noite, chamo para compor a mesa a candidata Laís Antunes e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, candidata Laís, tudo bem? Boa noite, Excelência. Vamos iniciar sua arguição com a disciplina de língua portuguesa. 3 perguntas acerca da matéria. Já está preparada? Podemos começar? Estou sim. Primeira pergunta: o que é um verbo defectivo? Um verbo defectivo, Excelência, ao contrário de um verbo abundante, é aquele que não tem todas as conjugações. Cite um exemplo. Um exemplo. Só um minuto, Excelência. O verbo colorir. Segunda pergunta: na frase ontem aconteceu uma sessão extraordinária na Assembleia, qual a grafia correta da palavra sessão? Posso fazer uso do papel e caneta? Fique à vontade. A grafia correta é S-E-S-S-A-T-O. Terceira pergunta: a palavra assembleia, ela é acentuada ou não? Não, Excelência. E por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo aberto. De acordo com o novo acordo ortográfico, ela perde o acento. Satisfeito, passo a palavra para o próximo examinador. Boa sorte. Obrigada. Boa noite, candidata Laís. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador de direito. Podemos começar? Podemos sim. Vamos lá. Quais os tipos de prisão previstos no Código de Processo Penal? As prisões previstas no Código de Processo Penal são temporária, prisão em flagrante e prisão preventiva. Temporária, flagrante e Em preventiva. flagrante e preventiva, isso. O que é um termo circunstanciado? Só um minuto, Excelência. Termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui o... Só um minuto, silêncio. O termo circunstanciado de ocorrência, ele é usado para os crimes de menor potencial ofensivo. Ele seria o quê? É um procedimento que substitui o inquérito. Quais são os símbolos da República? A bandeira, o hino nacional. No momento só me recordo desse. Tudo bem. Satisfeito? Muito obrigado. Boa noite, candidata. Dando continuidade, criminologia. Boa noite, Excelência. A senhora está preparada? Estou sim. Primeira pergunta: o que é a violência institucional? A violência institucional é aquela praticada por órgãos públicos em nome do Estado. Poderia me dar um exemplo? Não me recordo, Excelência. Segunda pergunta: como se classificam as formas de controle da criminalidade?
Tem controle social formal e informal. O social formal é aquele exercido por instituições governamentais, como a polícia, o Ministério Público, e o informal pela sociedade. Grupos que são criados para a inibição de um crime, como escola, igreja e família. Última pergunta. Qual o grande equívoco da escola positiva? Só um minuto, silêncio. O equívoco da escola positiva é acreditar que traços antropológicos definem o criminoso. Características físicas definem o criminoso, como os lábios, o tamanho da mão. Perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Vamos lá, Laís. Primeiramente, parabéns, isso foi bem pra caramba aqui na minha matéria, você acertou tudo. E além de ter acertado as respostas, você acertou a justificativa delas também. Então, o verbo defectivo realmente é aquele que não possui a conjugação completa nos seus tempos, modos e pessoas. Ou seja, ele é um verbo defeituoso. E o exemplo que você citou está perfeito, o verbo colorir mesmo. Ele não tem a primeira pessoa do singular, né? Não existe eu coloro, né? Deveria ser trocado por eu estou colorindo. É isso. E a segunda pergunta, você acertou a grafia correta da palavra sessão. E a terceira também, a assembleia realmente não é acentuada, justamente por essa regra que você falou, das paroxítonas terminadas de tongo aberto. Com o acordo ortográfico de 2009, elas perderam a acentuação. Então, parabéns, você acertou todas. Obrigada. Nota 10, né? Obrigada. Foi bem direito também, tá bom, Laís? Eu anotei aqui. A primeira questão, ela era uma pegadinha, na verdade, né? Não sei se você se tocou, mas a temporária ela não tem previsão no Código de Processo Penal. Não tem. Tem lei especial, tá bom? Então, dá uma anotada nisso daí, porque ali no Código de Processo Penal é em flagrante e preventiva. Tá. Tá bom? Uhum. Com relação ao termo circunstanciado, ele fica ali se ele é um procedimento investigativo, para a doutrina policial seria isso, ou se ele seria um registro de ocorrência, que é no sentido que o Supremo Tribunal Federal está adotando agora, né? Está permitindo a PM fazer isso daí, inclusive, a PRF, tá bom? Mas falando que é um procedimento, é uma resposta boa, né? Substitutivo do inquérito policial, em muitos dos casos, nos casos ali de crimes de menor potencial ofensivo, né? E ali, com relação aos símbolos, na terceira pergunta, você acertou metade, né? Bandeira, hino, arma e selo nacional. Daí faltou armas e selo nacional, tá bom? É isso aí, valeu. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, pode falar já. Vamos lá, Laís, criminologia. Primeira pergunta que eu fiz para você foi da violência institucional. De certa forma você acertou, né, que é aquela violência praticada por instituições formais, né, do Estado. Eu sei pouco sobre... eu sei pouco. Não... É um assunto que a polícia gosta bastante, tá? É uma inovação legislativa, artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, e relaciona-se diretamente com criminologia. Então dá uma olhada nesse artigo, artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Que não lembro lá como que tá escrito, mas é basicamente submeter uma vítima ou testemunha numa instituição formal a repetidas inquirições, né, fazendo que ela passe por um processo de revitimização, né, com repetições desnecessárias ou sobre a vida pessoal. Mais ou menos isso que está escrito no artigo 15A. E relaciona bastante com a criminologia, tá? Então você é meio certo para sua resposta, acho que não está tão fora assim. Depois eu perguntei sobre as formas de controle, você falou perfeito, a questão da formal e informal, né? Da questão do Estado, que é o formal, e informal, que é a sociedade. Só que ele não é criado, né? No informal você falou que ele é criado para coibir o crime, como a família, a escola. Ele não é necessariamente criado, só um pequeno apontamento na sua resposta, ele não é necessariamente... Eu quis dizer que é uma criação informal.
Não que existem grupos criados. Sim. Não deu para entender desse jeito? Na verdade, o que eu entendi, que você falou, quando você estava falando do informal, você falou, ó, são grupos criados para coibir o crime. Daí você deu exemplo, família, escola. Eles não são necessariamente, na prática, não são criados para coibir o crime. Eles fazem isso por si só, né, de forma natural, como a família, né, que é o primeiro exemplo que uma pessoa tem na sua formação ali, no seu caráter, no seu temperamento. Então, eu entendi o que você disse. Eu tô sendo preciosista aqui e só Tá. fazendo esse apontamento, mas sua resposta Aham. tá boa, tá? E a última pergunta que eu te fiz foi o grande equívoco da escola positiva, realmente é essa parte biológica. Mais especificamente, com Lombroso, que ele fala que, né, ele acreditou durante grande parte da sua vida que eram as causas biológicas que definiam a pessoa como delinquente, né? Só no final de sua vida que ele foi ali convencido por Ferri, né, que tem causas também sociais que vão influenciar, né, causas exógenas que vão influenciar o comportamento delitivo. Então tá perfeito sua resposta também, muito bom. Sua postura. Obrigada. Uma outra coisa, um apontamento que eu ia fazer aqui, um apontamento geral que eu gostei, você perguntou do uso do papel, fica até como dica aí pro resto do pessoal, né, para todos que estão ouvindo. Porque muitas vezes vai ter papel na mesa de vocês e não necessariamente vocês poderão utilizar. Tem, tem presidente da banca que vai falar que pode, tem examinador que vai falar que não pode, então você questionou. Porque eu fui assistir muitas bancas e eu via o candidato já pegar a folha e sair escrevendo. E ninguém tinha autorizado aquilo. Então, parabéns por perguntar. É a postura que eu aconselho que todos sigam aí, que é muito bom. Tá bom, obrigada, gente. Imagina. De nada.